por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h22, a temperatura neste momento na casa dos 21 graus em Porto Alegre. Está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você que é fanático por velocidade, comigo Eduardo Paganella e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. No programa de hoje tem Fórmula 1 e destaque ainda para o Rally dos Sertões. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos entusiastas da velocidade. Além disso, tem um convidado especial, o Clever Kohlberg, que vai falar conosco exatamente dos rallies cross country. Lembrando o ouvinte que pode mandar o seu recado aqui para o Guaíba 300 por hora através de mensagem do WhatsApp da Guaíba, no 51 9388 7532. E lembrando também que a edição na íntegra do programa vai ser disponibilizada em vídeo através do blog Pitlane do Correio do Povo. Muito bem, Bernardo. Agora vamos conferir os destaques do Guaíba 300 por hora de hoje. Sobe o giro do motor. Os novos capítulos da disputa entre Hamilton e Rosberg, jogo de palavras e pedido de desculpas entre os pilotos. Esquenta a Silly Season, a temporada de especulações da Fórmula 1. McLaren sinaliza a troca de pilotos com grandes nomes para 2015. Destaque ainda para uma entrevista com o piloto de rally Clever Kohlberg, que vai falar sobre o Rally dos Sertões. E vamos falar ainda sobre o gaúcho de automobilismo em Santa Cruz do Sul e a Fórmula Indy e sua decisão. Muito bem, mesa de áudio, o Manuel dos Santos, também tem José Moacir Bittencourt na central técnica. 1h24, 1h24, Bernardo. Vamos convidar nossos ouvintes a participar conosco, 93887532, torpedo e o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba, 93887532. Você pode também falar através do Twitter, falar conosco através do Twitter e _ Paganella, o meu Twitter já está aberto aqui, esperando a sua, enfim, a sua interatividade. Eu quero perguntar para eles quem vai ocupar um dos assentos da McLaren, se é Sebastian Vettel ou Fernando Alonso. Pois é, vamos... Ou Rubinho Barrichello. Exatamente, pode ser também. 93887532, tá feita a pergunta então, quem ocupa o cockpit da McLaren em 2015? E vamos começar falando, Bernardo, primeiro sobre Hamilton e Rosberg, depois a gente entra na questão da McLaren para 2015, até o pessoal pensar, né? O pessoal pensar claro. Quem vai ocupar esses cockpits em 2015. Hamilton e Rosberg, a gente teve o GP de Spa na última semana, o Hamilton e o Rosberg se engalfinharam na segunda volta, Bernardo, e o que aconteceu foi que o Hamilton ficou fora da prova. O Rosberg seguiu, acabou em segundo. Depois da corrida, né, que foi vencida pelo Ricciardo, a gente até acaba nem comentando, né, um dos pontos mais importantes, mas quem venceu a corrida foi Daniel Ricciardo. Depois da corrida, a Mercedes se reuniu com os dois pilotos, foram várias reuniões, né, de lá para cá. E o Rosberg pediu desculpas, Bernardo, pediu desculpas ao Hamilton, disse que foi inconsequente, de certa forma, né, no lance que resultou na batida entre os dois pilotos da Mercedes. Buenas, o que hecatombe que aconteceu no paddock ali por causa do duelo entre os pilotos na Fórmula 1 das relações públicas, né? Basicamente... o Hamilton ficou enfurecido, talvez tenha aumentado a fúria dele porque ele queria abandonar a corrida e a equipe dizia para ele, não, quem sabe a gente ainda consegue alguma coisa, pode vir um safety car, continua na pista, pode voltar para a corrida. E ele foi até quase o final e só daí retiraram o carro da corrida. E deve ter sido um clima fabuloso nos boxes da Mercedes, aquele pós-prova ali, tentando justificar o injustificável para todo mundo. Sim. Agora, Bernardo, a questão depois houve então a reunião, né, entre os dois e o Rosberg admitiu a culpa. Agora é o seguinte, peraí, não admitiu a culpa. Ele admitiu que o Hamilton saiu da reunião dizendo que o Rosberg disse que bateu de propósito. E na verdade o que foi falado, depois veio a própria Mercedes divulgou,
o Rosberg disse assim, eu quis provar um ponto, que eu não ia mais recolher o carro. Por exemplo, teve no Bahrein, que os dois disputaram, e que o Hamilton foi realmente bem agressivo na defesa de posição, e o Rosberg recolheu várias vezes para não bater. Ele disse, dessa vez eu não vou recolher para não bater, que o Hamilton se vire também. Só que ele vinha atrás, né? Então Aí é que tá ele assumiu o risco. Essa é a questão. Eu até Pagou pra ver. tava vendo ontem um documentário sobre o Ayrton Senna e o Martin Brundle, que é um piloto que andou na Fórmula 1 também, teve uma Muitos história anos. interessante na Fórmula 1, comentou o seguinte: a diferença entre o Senna e os outros, além de toda a questão técnica, é que o Senna dava uma opção pro cidadão que estivesse atrás ou na frente dele. Ou eu passo, ou bate. E aí geralmente o outro recolhia. Foi mais ou menos o que o Hamilton fez. Ou passa por fora, pelo espaço que eu te dei, ou bate. Geralmente os pilotos recolhem. O que o Rosberg fez? Foi lá e meteu a asa dianteira no meio da roda do... E ainda teve todo o azar, né? Que foi um lance de pouca sorte, porque no fim da corrida o Alonso teve uma situação parecida com o Vettel, quando estavam disputando ali quinto, sexto, sétimo lugar. E o Alonso bateu muito mais forte com o bico no pneu do Vettel e É verdade. não furou o pneu. E ali deu a coincidência do ângulo certinho, o pneu fez aquele nicket ali, ó, a faquinha ali no pneu e esculhambou a corrida do Hamilton. Pois é. Foi um azarão ali. Foi azar. 1h28, 1h28 a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos conferir. Na casa dos 21 graus. Neste sábado você pode participar do Guaíba 300 por hora através do 93887532, Torpedo, e o WhatsApp da Guaíba 93887532. Bom, a gente já cantou a pedra aqui do próximo tema e vamos falar sobre a Silly Season, Bernardo, que é aquela temporada de especulações na Fórmula 1, que começa sempre em setembro, outubro, mas começou um pouquinho mais cedo, começou já em agosto. É tendência, né? Começar um pouco mais cedo. A temporada de especulações e a principal especulação, o principal tema é a troca de pilotos, possível troca de pilotos na equipe McLaren, uma das principais, uma das mais tradicionais equipes da Fórmula 1, a minha equipe favorita, por sinal. Agora, Bernardo, de muitos, né? é verdade, muito pela questão Senna, pelos anos 80 ali, que foram espetaculares, né, na Fórmula 1. Agora, Bernardo, o seguinte... Hamilton está cotado para assumir dos postos da McLaren. Também o Alonso, ou seja, a McLaren que o ano que vem com os motores Honda, né, vai reestrear motores Honda, que é um grande piloto. Temos Hamilton e também temos Alonso. Quem deve ir para a McLaren? Tem Vettel também ainda. Nada mais, nada menos que tetracampeão Sebastian Vettel. Tem Vettel. duas possibilidades bem distintas do que pode acontecer para o ano que vem. A primeira e mais possível, na verdade, é que nada mude. Só no fundo do grid. Que as grandes equipes mantenham, porque todo mundo tem contrato para o ano que vem, teoricamente. Mas a McLaren tem 2 cockpits vagos para o ano que vem. Na teoria, ela tem um contrato com o Kevin Magnussen, que é um jovem piloto, mas o contrato dele diz assim, ó, tu é nosso piloto, a gente coloca tu para andar do que a gente quiser que tu ande. Se for para andar de Fusca aqui em Tarumã e a McLaren pagar, teoricamente ele tem que cumprir o contrato e andar. Nada contra os Fuscas em Tarumã, é um espetáculo, por sinal, convido todos a assistir. E o Button, sim, o Button talvez tenha dado a melhor dica de que coisas podem mudar ano que vem, porque o Jenson Button admitiu a imprensa inglesa nessa semana que ele começa a vislumbrar a aposentadoria da Fórmula 1. Ele que é o piloto mais velho do grid, se não o mais experiente, o mais velho. Se eu não me engano, ele está desde o ano 2000 lá, né? Então já tem uma... Então, 2001, estreou com a Williams em 2001. Então... Campeão em 2009 com a Brown GP. Pois é. E ele deu essa dica de que é a McLaren ou nada para ele, e a McLaren, por enquanto, está mantendo ele numa geladeira ali, dizendo, ó, tu espera aí que nós temos coisas mais importantes a negociar. Que neste caso, a grande especulação é Fernando Alonso, louco de vontade para fugir da Ferrari. Impressionante, né? Uma pessoa querendo fugir da Ferrari. Mas existe este cidadão, é Fernando Alonso. E o Sebastian Vettel um pouco desconfortável com a Red Bull, com o carro que se fez, com as parcerias que a Red Bull fez e tomando um laço federal do Daniel Ricciardo na temporada.
O Eric Boulier, que é o novo diretor, digamos assim, diretor executivo, chefe de equipe da McLaren, né? Contratado pelo Ron Dennis, depois que o Ron Dennis mandou embora o Martin Whitmarsh, que era o chefão até então. O Eric Boulier admitiu numa coletiva na semana passada que realmente eles vão esperar e brigar tudo que podem para conseguir assinar ou com o Vettel ou com o Alonso. Então o esforço não será medido para tentar assinar com esses pilotos. Se falhar, daí sim eles vão procurar outras questões. Mas deu o sinal claro de que a McLaren tem um grande contrato e uma grande parceria com a Honda, desenvolvendo um motor para renovar os ânimos lá de uma equipe que vem aí algumas temporadas tropeçando. E a Honda está pressionando que a McLaren encontre um nome carismático e vencedor, que o Jenson Button não fecha mais, apesar de ser campeão, ele está muito low profile por muitos anos, né? Então é um cara que vende bem na Inglaterra, mas que não necessariamente puxa a equipe tanto para cima, né? Ele é uma opção tampão para a McLaren. 93887532, Torpedo e o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba, também pelo Twitter, @e_Paganello, o pessoal pode mandar aquele recado. Também Bernardo Berch no Facebook, está acompanhando aí, Bernardo? O pessoal daqui a pouquinho vai se manifestar a respeito disso. Agora, Bernardo, você estava falando a respeito do Alonso, surgiu uma informação que está postada no site Grande Prêmio, que é um dos principais portais de automobilismo aqui do país, uma informação que foi divulgada na última sexta-feira, que pode livrar o Alonso de acordo com a Ferrari em 2015. Essa cláusula, que foi divulgada pela revista alemã Automotor and Sport, diz que o espanhol está liberado se até o dia 1º de setembro, no caso daqui a 2 dias, estiver a 25 pontos ou mais do líder do campeonato, no caso o Nico Rosberg. Eu não estou aqui com a tabela de classificação, mas tenho certeza que o Alonso está bem atrás dos 25 pontos. Ou seja, eu já suspeitava que algum piloto iria para a McLaren em 2015, já tinha essa impressão. Achava que era o Hamilton, sinceramente, achava que o Hamilton tinha mais espaço. Até porque ele deixou uma boa impressão na McLaren, foi criado dentro da McLaren, né? Mas tem uma ruptura grande ali, né? Que a McLaren queria continuar com ele e ele deu um abanozinho, tchau Ron Dennis, que me criou, e vou para a Mercedes para gramados mais verdes. Bem verdes, por sinal, bem verdinhos, bem verde. Verdes, mas tem um touro brabo, né? Um alemão que está complicando a vida dele. Está complicando a vida. Agora, o Alonso, eu não sei, Bernardo. Meu chute é que Alonso deixa a Ferrari em 2014 e 2015, sim, pode aparecer como reforço da McLaren, ele que já foi piloto da McLaren. O Alonso está naquela situação que ele está nas últimas cartadas dele, né? Ele que usa um as de copas, eu acho, no capacete, né? Gosta de poker. Ele está nas últimas cartadas porque, digamos assim, o desempenho dos carros dele na Fórmula 1 fizeram uma injustiça com o currículo dele. Que ele era um cara para já ter mais de 2 títulos mundiais e... Já é muito bom, né? Vamos combinar. Mas ele parou ali naquele bicampeonato e depois foi fazendo trocas de carros ele foi e se envolvendo em polêmicas, e a Ferrari nunca conseguiu entregar exatamente o carro que poderia fazer ele ser campeão. Em 2005 e 2006, Fernando Alonso. Bicampeão, em cima de Michael Schumacher. Vai fechar 10 anos no ano que vem. Puxa o meu gancho, fecha 10 anos do primeiro do Alonso. Em 2015 fecha 10 anos. Fazem 10 anos e completou na última semana, na verdade, porque o Schumacher confirmou o título antecipadamente na última semana, não me lembro exatamente do dia. O último título mundial de Michael Schumacher, que está nessa situação horrível de que teve um acidente de esqui, está em coma. E até separei uns dados, que em 2004 ele foi campeão em Spa, definiu o título mesmo com a vitória do Kimi Raikkonen naquela prova, foi a primeira vitória não Ferrari do ano. Não foi a primeira, me engano. A primeira foi o Jarno Trulli em Mônaco, com a Renault, que o Montoya bateu no Schumacher durante um safety car. A coisa foi uma grita forte. As do Schumacher, das 13 primeiras provas, tirando essa do Montoya bater nele, ele ganhou 12. Impressionante, né? Tudo bem, ele talvez não tenha sido mais carismático, talvez tenha sido o Dick Vicarista, né, por um tempo da Fórmula 1, com aquelas histórias de jogar o carro em cima dos outros pilotos. O que o Ayrton Senna também fez, que o Prost também todo mundo diz que fez, que até hoje eu fico na dúvida. Enfim, o certo é que o Michael Schumacher, um dos maiores nomes
da história. 10 anos se passaram do último título. 7 vezes. 7 Campeão vezes, cara. mundial. Impressionante. Agora, Bernardo, pra você ver como a situação tá tão complicada, a gente daqui a pouquinho já vai pro nosso primeiro pit stop. E até agora a gente não falou do Brasil, aliás, do brasileiro que está defendendo as cores verde e amarela na Fórmula 1, Felipe Massa. Felipe Massa que teve uma corrida pífia em Spa-Francorchamps, Foi quando se esperava muito dele e da sua Williams, ele terminou em 13º. Eu vou dizer o seguinte, a justificativa de que a borracha do pneu do Hamilton, tudo é culpa do Rosberg. O Rosberg é o bode expiatório da vez, tudo é culpa do Rosberg. O Rosberg furou o pneu do Hamilton e a desgraçada da borracha prendeu no assoalho do Felipe Massa. Mas, pelo amor de Deus, agora tendo 22 carros na pista, vai cair Não, exatamente. é que não caiu, é que tá. 21 carros desviaram. É verdade. O Felipe Massa não desviou da porcaria da borracha. Só Impressionante. isso que eu tenho a falar. Impressionante. Faça a sua própria sorte, Felipe Massa. Impressionante. É rápido, mas não faz a própria sorte. É impressionante, a situação dele é complicada na medida que ele ficou só em 13º e o seu companheiro de equipe, o Valtteri Bottas, terminou na 3ª colocação, Bernardo. O que quer dizer o seguinte, que o Felipe Massa segue com aquela O Massa tem 40 pontos no campeonato, se eu não me engano, e o Bottas tem mais de 100. O Bottas está na briga do título, entre aspas, porque tem aquela corrida com valor duplo. Eu acho que ele não ganha nenhuma. Se acontecer uma hecatombe, né? Aliás, esse é o grande drama da Fórmula 1 esse ano. Na última prova, se tiver pilotos na casa de 50 pontos e der uma tempestade de areia que tirar carros da pista, a gente pode ter um campeão bizarro depois de ganhar uma prova só o ano inteiro. Se eu não me engano, o Kimi Raikkonen foi assim, não foi? Em 2007 ele não chegou tão bem colocado, mas no Brasil foi a corrida. O Hamilton, se eu não me engano, quebrou, eu não me lembro exatamente o que ocorreu. Não sei que o Kimi Raikkonen, que não era o favorito para o título, acabou levando em 2007 o único título do Kimi Raikkonen. Só para dar umas... Desculpa. Pode falar. Para as participações aqui, eu estava falando com o Jonathan Mello, que é de Porto Alegre, que é piloto também, e ele me falou que quem vai pilotar a McLaren ano que vem, ele já está em negociações, é ele mesmo, piloto da Fórmula RS, mas que eles vão fechar com o Vettel como substituto dele, para poder, nas corridas que ele corre do gaúcho de velocidade, ele poder competir, que vai bater o calendário algumas vezes e o Vettel vai cumprir essa função. Com certeza. Não seria nada mal, né? Qualquer um de nós pilotava. Quer dizer, pra nós não seria nada mal, pra McLaren seria péssimo. E o Ramon Matias, de Caxias do Sul, falou aqui que acha que vai ser o Alonso. Eu também. A não ser que o Vettel não aguente a pressão do Ricardo e fuja da Red Bull, mas ele acha que é o Alonso. Eu acho que não, porque o cara é tetracampeão do mundo, tudo bem que ele não fez lá tanto assim para ser tetracampeão. O Alonso fez bem mais que ele na carreira, mas o cara é tetracampeão do mundo, a gente tem que respeitar. Eu acho que ele não sai, o Sebastian Vettel não sai da RBR em 2015. Você falava só da disputa entre os pilotos. O Nico Rosberg tem 220 pontos e o Lewis Hamilton 191. A diferença aqui, se eu não me engano, 29 pontos entre os dois pilotos. A última corrida, que vale 50 pontos, pode dar o título agora para o Ricciardo, que tem 156, para o Alonso, que tem 121, e para o Bottas 110. Para mim, eu estou especulando longe. Bem longe. Para mim, Lewis Hamilton é o único que tem chance de bater Nico Rosberg. Eu vou torcer muito para que o Hamilton consiga, porém, não sei, acho que está bem complicada a situação do Lewis Hamilton e vai depender muito da guerra entre os dois, né, Bernardo? Claro. A guerra entre os dois. 93887532, Torpedo e o WhatsApp aqui da Rádio Guaíba, você pode participar. Nós vamos para o pit stop, né, Manuel? Tem pit stop agora? Tem pit stop. Vamos para uma parada nos boxes, vamos para o intervalo e já voltamos. Coligação União Verde Ecológica Cristã. Partidos não podem ser maiores que os sonhos dos gaúchos. Por um Rio Grande unido e forte, vote Aníbal Ribas 43999. Aperte o verde e confirme a renovação na Assembleia. E com vocês, o motoqueiro de aço! Sem sair da sua moto, ele cruzará a argola em chamas! Passará pelas bolas de demolição e atravessará o lago de ácido!
Se você quer tentar a sorte, tem um jeito mais fácil. Chegou a Loto Fácil da Independência. Você pode ganhar um prêmio estimado em 80 milhões de reais. E não acumula. Sorteio dia 7 de setembro. Loterias Caixa. Acredite, aposte. Fim do analfabetismo. Ao contrário de Tarso, um prefeito gaúcho melhorou os índices do Tarso. Este prefeito melhorou a saúde da sua cidade. Fim da dívida de curto prazo. Ao contrário de Tarso, este prefeito cuidou bem do cofre do seu município. Este prefeito foi Sartori, agora candidato a governador, para fazer o que o Tarso não fez. Cartão vermelho não tem volta. Dá pra reclamar, demorar a sair de campo, fazer aquele teatro, mas não adianta nada. O melhor é ir pro chuveiro e pensar no que aconteceu, aprender com o erro e evitar que se repita. Melhor assim. Mas tem situações que não tem volta mesmo. Não dirija depois de beber. Cuide de você, cuide de todos. Jogue em equipe no trânsito. Detran RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em algum lugar da casa, eis que encontramos o lendário Piro Piro. Que delícia, que gostosa. Toda leve, loira e toda suadinha. Vai, que eu vou fazer esse golaço. Ô Lero Lero, quer dizer Piro Piro? O que é isso, seu safado? Amor, acabei de abrir uma Calena Chopp. Fala a verdade, essa é muito gostosa. Calena Chopp é uma cerveja premium 100% leve com sabor único para momentos totalmente especiais. Calena Chopp, o sabor do Brasil. O que a educação representa na sua vida? É o que nos faz crescer e melhorar de vida. Como senador, vou lutar por mais recursos federais para melhorar as nossas escolas, pagar o piso do magistério, oferecer aos professores oportunidades para aprimorar a capacitação e implementar escolas de turno integral. Lazier Senador, a educação do Rio Grande bem representada. O Correio do Povo vai dar aquela mãozinha que faltava para quem vai fazer o Enem. Chegou o livro Enem, mais de 300 questões resolvidas e comentadas. Se você é assinante do Correio do Povo, paga um preço especial, de R$ 35 por apenas R$ 28. Peça já o seu pelo 3216-1600. Uma promoção Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Pensou em carro revisado? Pensou aqui Auto Center. Revisão gratuita de 38 itens no seu carro. Ligue 33 33 77 11 e fale com o Fernando. Ele resolve tudo em serviço automotivo. Aqui Auto Center. Rua Marcelo Gama, 215, Higienópolis. É só ligar. 33 33 77 11. 33 33 77 11 e agendar. Em cada querência do nosso Rio Grande, cooperativismo é tradição em qualidade e compromisso com uma vida melhor. Visite o espaço Mundo Cooperativo Gaúcho na Expo Inter. Deguste os produtos e conheça a força das cooperativas. Quando todos são donos, todos são responsáveis. Cooperativas gaúchas. Você pode confiar. Sescope RS. Educação cooperativista para um mundo melhor. Coligação Esperança por um Rio Grande melhor. Sou o Sanchotelli Feliz. Fui professor da URGS, presidente da FEBEM, deputado constituinte, secretário de Estado, conselheiro federal de Educação, prefeito de Uruguaiana em 2 mandatos, com 97% de aprovação. Sanchotelli Feliz, deputado estadual, número 45009. Peço seu voto. O Clássico Correio do Povo traz ofertas quentinhas e muitas novidades para você. Com um visual mais moderno e atraente, o Clássico Correio do Povo está repleto de vantagens, tanto para quem compra quanto para quem vende. Ligue agora e anuncie. 32 16 16 16. Clássico Correio do Povo. Todas as quartas e sábados, lugar das melhores ofertas.
1h46, 1h46, temperatura em Porto Alegre na casa dos 23 graus, você ouvindo Guaíba 300 por hora, que no primeiro bloco falou sobre automobilismo e, como a gente prometeu, segundo bloco destinado basicamente ao Rally dos Sertões, Bernardo. Temos o que aí para os nossos ouvintes? Agora nós vamos ouvir aí uma entrevista com o Clever Kohlberg, que é um grande ícone dos rallies cross country e pioneiro do Rally Dakar, falando sobre o Rally dos Sertões, porque ele foi campeão, inclusive, nos anos 2000. Tem aí, só para confirmar, devem confirmar as vitórias o Giga Spinelli com seu Mitsubishi na edição desse ano e o português Paulo Gonçalves nas motos. Ainda não tem a confirmação oficial, mas devem ser esses os campeões. Termina hoje o Rally dos Sertões. Vamos ouvi-lo então. Conosco na linha o engenheiro, ex-piloto do Rally Paris-Dakar e também comentarista dos canais ESPN de Rally, Clever Kohlberg. Clever, uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Clever, vamos começar nosso papo falando a respeito do Rally dos Sertões, né? Uma prova muito tradicional no segmento de Rally aqui no Brasil e que está acontecendo nesse momento. Qual a novidade que a gente tem da edição de 2014 em relação a anos anteriores? E até queria que tu falasse, tem um número expressivo de pilotos, né, nas várias categorias do Rally. Bom, essa é a 22ª edição do Rally dos Sertões. Uma das mudanças para esse ano, se bem que para o pessoal que eu não sei se está tão familiarizado com esse tipo de categoria, o Rally dos Sertões ele segue o regulamento, por exemplo, do Rally Dakar. Então é uma prova que o percurso nunca é repetido, ele muda todo ano. Muita gente falou assim, mas o Rally não saía de Paris, chegava em Dakar? Sim, a largada e a chegada eram a mesma, mas o percurso, o trajeto era diferente. Depois, inclusive, começou a mudar o percurso e veio aqui para a América do Sul. O Rally dos Sertões também, né? Então nunca o percurso ele é repetido. Então, para esse ano, o percurso largou de Goiânia, capital de Goiás, e normalmente ele seguia subindo o centro-oeste e a região nordeste, atravessava vários estados. Desta vez ele até desceu, né? Ele saiu de Goiás e foi em direção a Belo Horizonte, capital mineira. Ele também teve a data um pouco alterada para desviar um pouco da realização da Copa do Mundo, né? Você sabe, a Copa do Mundo chama muitas atenções e o Rally também precisa divulgar, os pilotos estão investindo. Então, normalmente ele acontecia no final de julho, começo de agosto, e esse ano ele ficou mais para o finalzinho de agosto. E também um pouco em função da Copa do Mundo, a organização resolveu dar uma enxugadinha, reduzir um pouco o percurso, né? Ele tinha sempre 11, 10 dias de rally, dessa vez foi diminuído para 8. Assim, diminuiu o tempo necessário para os competidores participarem. Muitos competidores não são profissionais do automobilismo, são profissionais de outras áreas, então eles têm que, digamos, tirar esses dias de férias, e com 8 dias praticamente você fica de um sábado até o outro domingo da outra semana, né? Consegue assim enxugar, é menos despesa para as equipes, é menos despesa para organizações, algo que inclusive talvez os organizadores da Copa do Mundo do Brasil deveriam ter aprendido um pouco, só que o Sertões aconteceu depois, não serviu de exemplo, né? Sim, e Clever, isso será uma tendência, esse enxugamento do Rally dos Sertões ou não? Na sua visão, né, já que você é um analista, um especialista na área. Eu acredito que sim, porque o próprio Dakar, o meu primeiro Dakar que eu fiz foi em 88, e ele chegou a ter 24 dias, às vezes, em algumas edições. Atualmente a prova está com 15, 16 dias, até porque tem uma questão também da própria transmissão de TV, né? Parece que para maior audiência a prova com 14, 15 dias ela dá mais audiência,
tem menos dificuldade, assim como para os competidores, lá também tem essa dificuldade, mas até para os próprios jornalistas, né? Às vezes é difícil de um jornalista poder ir lá acompanhar a prova, então essa redução ajuda. Eu acho que aqui no caso dos Sertões funcionou bem. Provavelmente são várias categorias que competem, né? Competem carros, motos, caminhões, atualmente quadriciclos e UTVs também. Provavelmente o segundo colocado de cada categoria não vai gostar muito da redução, porque ele teria mais um dia, mais 2 dias para tentar reverter o resultado. Claro, com certeza, com certeza. Tem menos etapas, né? Menos chances de conseguir a ponta do campeonato. Agora, Clever, eu queria que falasse um pouquinho, se é que a gente pode falar um pouquinho do Rally aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro que há um tempo atrás tinha até o Rally Rota Sul aqui, uma vez até fui acompanhar lá pela região da Campanha, passei, que eu era da região, eu sou da região, né? E acompanhei o Rally Rota Sul. Esse tipo de evento aqui no Rio Grande do Sul perdeu um pouco de força é uma impressão minha. O perfil aqui é diferente da modalidade agora? Não, o que aconteceu, nós temos várias modalidades de rally no Brasil, né? Por exemplo, nós temos o Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, e a etapa mais importante do Campeonato Brasileiro, válida inclusive pelo Campeonato Sul-Americano, e inclusive estão querendo que ela passe a fazer parte do Campeonato Mundial. A etapa sul-americana do Campeonato Mundial acontece na Argentina. Mas, enfim, essa principal etapa brasileira, mais bem organizada, mais tradicional, ela acontece em Erechim. Mas esse é o rally de velocidade. No rally cross country, onde se encaixa o Dakar, os Sertões, foi onde aconteceu essa prova que você comentou. O Rota Sul fazia parte do Campeonato Brasileiro. Na época, a própria organização do Rally dos Sertões, a Dunas, desenvolvia outras provas, continua desenvolvendo, e ela fez algumas provas no Rio Grande do Sul. Mas, segundo o que me consta, houveram algumas dificuldades, vamos dizer assim, extraesportivas, que acabaram fazendo com que a Dunas não realizasse mais provas no Rio Grande do Sul. Não que ela não quer mais voltar no Rio Grande do Sul, mas na época eu não sei exatamente quem, mas só para o pessoal entender um pouco do que nós estamos falando, tinha alguns patrocínios, algumas coisas, e a Dunas não recebeu. Então isso causou uma certa dificuldade. Enfim, a Dunas hoje está organizando mais provas aqui no próprio estado de São Paulo, onde o próprio presidente da Dunas, o Marcos Hermínio de Moraes, pela família, pelo grupo que ele participa, eles têm algumas fazendas, então ele consegue fazer essas provas dentro dessas fazendas. São fazendas bastante grandes, e fazendo um zigue-zague, enfim, fazendo um percurso lá dentro. Então isso acabou sendo a maneira que ele encontrou para viabilizar os eventos da Dunas. Perfeito. Clever, até é bom salientar, acabei não falando, mas o Rally de Erechim, né, a prova de Erechim, é bem interessante mesmo, até televisionado aqui no Rio Grande do Sul, tem um público muito interessante, acompanhei a desse ano, e o público é bem interessante, participa bastante. Agora, Clever, eu queria fazer uma pergunta para ti, 2 perguntas pra gente finalizar a nossa entrevista. Você é aqui de Porto Alegre, né? Sim, eu sou gaúcho, eu nasci em Porto Alegre. Vim bastante cedo com meu pai para São Paulo. Depois, inclusive, quando eu tinha 14 para 15 anos, voltei ao Rio Grande do Sul. Morei um ano aí com meus avós. Na época fiz o primeiro colegial, hoje mudou de nome. Depois voltei novamente para São Paulo, mas continuo tendo amigos, familiares. Antigamente passava o inverno aí com meus avós, o verão no litoral lá em Atlântida, né?
Mas agora as coisas mudaram um pouco. Perfeito. Agora a minha segunda pergunta é a seguinte, Clever. Você se notabilizou por andar na terra, enfim, em outros tipos de piso, né? Já pensou em andar no asfalto? Já foi convidado para andar aqui em Tarumã, Guaporé, por exemplo? Já teve essa oportunidade? Não tive. Eu já inclusive fui a Tarumã, mas não para andar no asfalto, até para andar na terra, porque a gente estava fazendo um lançamento com uma montadora brasileira e o veículo era um pouco de terra. Depois também tive com um jornalista da Zero Hora fazendo um teste no carro com que nós participamos na Cara aqui na Argentina, que foi o primeiro carro a correr com etanol no Dakar. Mas andamos também ali na terra, na grama, era até um dia que estava muito chuvoso, estava uma lama tremenda, mas seria um prazer imenso poder desfrutar de uma oportunidade dessa. Muito bem. Clever Kohlberg, com quem conversamos, Bernardo, ele que é um dos principais pilotos do Rally dos Sertões, apenas para sinalizar aqui com os nossos amigos do Torpedo e WhatsApp, que deram seu pitaco, Bernardo, sobre Fórmula 1. O Ismael Hermann, de Taquara, diz que se o Massa não se cuidar, vai acabar seguindo as pegadas do Rubens Barrichello, Bernardo. Vai pra McLaren, então? Pode ser. Eu cogitei. Não, bom, acho que a gente tem que falar rápido aí da decisão da Fórmula Indy. Rápido é meio exatamente, óbvio, né? Mas enfim. Temos a decisão da Fórmula Indy nesse sábado, né? Exatamente, na noite deste sábado. A largada é perto das 11 horas da noite. É. E temos o Will Power e o Hélio Castro Neves, o brasileiro, são os principais postulantes ao título no Oval de Fontana, que é uma especialidade do Hélio Castro Neves e não é especialidade do Will Power, apesar dele ter uma boa performance em ovais. E o Hélio larga na pole com o Will Power lá atrás. Então, são 50 pontos de diferença. A corrida valendo 100. Vai estar na briga. E tem o Simon Pagenaud, francês, correndo por fora. Eu ainda aposto no Will Power, porque ele não pode perder 4 títulos quase seguidos de Fórmula Indy. Ele vai ter que ganhar. Vai ter que ser agora. O australiano é muito bom, inclusive. Acho que é material para Fórmula 1. Sim. E eu queria só citar rapidamente que para a gente finalizar, tem 15 segundos. O pessoal lá em Santa Cruz do Sul está correndo o Gaúcho de Velocidade com marcas e pilotos, a Copa Fusca e a Fórmula RS. O pessoal já está treinando lá. Lideraram os treinos o Fabiano Cardoso no Marcas e o Rodrigo Miguel, que estão disputando o título. Na Fórmula RS, o Marcelo Giacomello com os irmãos Stead de atrás e o Thiago Takagi liderou na Copa Fusca. Beleza, olha aí. Nosso carro, o carro do Guaíba 300 por hora. Rasgando a reta, nós vamos ficando por aqui. Agora tem notícias em 1 minuto e depois você segue com a programação da Rádio Guaíba. Tchau! Rádio Guaíba FM.